Uma ferramenta muito interessante que nós temos em programação é a utilização de números pseudo-aleatórios com a finalidade de simular eventos do mundo real que têm natureza aleatória. Então veja aqui, utilizando programação, nós temos uma aproximação de fenômenos aleatórios que pode ser utilizada para codificação. Veja o seguinte exemplo. Aqui nós temos uma máquina que consegue embaralhar as cartas e a partir desse embaralhamento nós temos as cartas organizadas em uma pilha. Se, por exemplo, nós retirarmos as 5 primeiras cartas, seria impossível prever quais cartas seriam selecionadas. Então o que eu sei é que se eu coloco esse baralho de novo nessa máquina, eu tenho uma nova forma de organização da pilha de cartas e novamente eu não consigo prever quais as cartas serão retiradas. A única coisa que eu consigo fazer aqui nesse exemplo é calcular a probabilidade que cada uma das cartas tem de ser sorteada. Então, isto aqui pode ser visto como um fenômeno aleatório. Eu não consigo prever quem será sorteado, mas eu consigo calcular a probabilidade. Porém, quando nós trabalhamos no computador, nós não conseguimos reproduzir este fenômeno aleatório de uma forma tão perfeita. Então, nesse caso, nós recorremos a números pseudo-aleatórios. O que é que nós conseguimos fazer? Nós conseguimos calcular uma sequência numérica, ou seja, primeiro valor, segundo valor, terceiro valor, de tal forma que os números nesta sequência são tão bem distribuídos que parece que seguem uma distribuição uniforme, ou seja, uma distribuição na qual cada número dentre os possíveis de serem gerados possui a mesma probabilidade de ocorrer nessa sequência. Ou seja, se eu gero diversos números de maneira infinita, cada um dos números que são possíveis de ocorrer nesse processo de geração tende a ocorrer a mesma quantidade de vezes. Como eu estou calculando uma sequência de valores, nós precisamos configurar o nosso gerador para que ele comece a calcular essa sequência. Então isso é feito utilizando um valor inteiro positivo que nós chamamos de semente. Por exemplo, alimentamos o nosso gerador com a semente numérica 1, então isso significa que ele calculará uma sequência. Se eu fechar o meu programa, abrir ele de novo e novamente utilizar o gerador alimentando este gerador com a semente 1, significa que a mesma sequência vai ser calculada. Porém, se eu uso, por exemplo, outro número como semente, a semente 23, então eu estou calculando outra sequência de números. Para ficar mais claro, imagine o seguinte, aqui nós temos esta máquina que faz o processo de embaralhamento das cartas, mas eu posso escolher, por exemplo, 50 modos diferentes de embaralhamento. Então significa que se eu escolho o primeiro modo, o resultado é que as cartas sejam organizadas de uma maneira e sempre que eu tiro as cartas, eu vejo a mesma sequência. Colocando as cartas novamente aqui na máquina e dizendo que ela deve embaralhar as cartas da maneira 1, da primeira maneira, novamente as cartas serão dispostas na mesma sequência. Então, quando nós trabalhamos com um gerador aleatório no computador, nós podemos configurar este gerador para que ele calcule sempre a mesma sequência ou então que ele troque a sequência em execuções diferentes de um mesmo programa. Como é que nós fazemos isso? Então nós temos na biblioteca C-stdlib duas funções, a função srand e a função rand. A função rand, ela nos retorna sempre o próximo número da sequência, então o nosso número aleatório. Veja que não é necessário fornecer nenhum parâmetro para essa função. Os valores calculados pela função rand são valores inteiros entre 0 e randmax. O que é randmax? Um valor inteiro suficientemente grande, então seria um valor constante no nosso programa. O que eu preciso saber, que é o principal, é que cada um dos números inteiros entre 0 e randmax tem aproximadamente a mesma probabilidade
de serem sorteados cada vez que eu chamo a função rand. Então, sempre que eu preciso de um número aleatório no meu programa, eu vou utilizar a função rand. E ela vai me retornar esse resultado. A função rand sempre calcula o próximo termo da sequência que simula um evento aleatório. Quando eu quero trocar a sequência que a função rand está calculando, basta que eu chame a função srand, fornecendo como argumento um número inteiro. O que é esse número inteiro? É justamente a semente para o nosso gerador. Para cada semente, a função rand irá retornar uma sequência diferente. Então, se eu começo o meu programa, chamo a função rand sempre com o mesmo valor inteiro, sempre os mesmos números aleatórios serão gerados durante a execução do programa. Vamos dar uma olhada neste exemplo 1 aqui. Escreva um programa que gere 3 valores pseudo-aleatórios. Teste o resultado para diferentes sementes. Aqui no CodeBlocks vamos fazer o seguinte. Primeiro, você vai incluir a biblioteca cstdlib e vamos declarar aqui 3 variáveis, variável A, B e C. O que é que nós queremos? Que cada uma delas contenha um valor pseudo-aleatório, ou seja, que tenha sido gerado de tal forma que parece que foi aleatoriamente, ao acaso. Então nós já vimos que para atribuir um valor, vou colocar aqui aleatório para ficar mais fácil de falar, na variável A, basta que nós chamemos a função rand. Então, esta instrução aqui irá colocar um valor dentro da variável A. Que valor? Bom, não sabemos. O que nós sabemos é que é um valor entre 0 e randmax. Então, qualquer valor dentro deste conjunto aqui tem a mesma probabilidade de ser selecionado e colocado dentro do A. Então, se eu quero que também em B eu tenha um valor aleatório, podemos chamar a função rand para B e podemos chamar a função rand para C. Então, veja que neste caso aqui, nós calculamos o primeiro termo da sequência aleatória, o segundo termo da sequência e o terceiro. Então, calculamos os 3 primeiros termos da sequência. Vamos colocar aqui na tela cout, o valor de A, cout, o valor do B e cout, o valor do C. Então, vamos executar este código aqui e ver o resultado na tela. Então veja, foi sorteado o número 41, o número 18.467 e o número 6.334. Bom, ao início do meu programa, caso eu queira ter o controle sobre quais números vão ser sorteados e que sejam sempre os mesmos, eu posso incluir uma chamada para a função srand, que é a função que semeia o nosso gerador. Então, o que ela recebe como argumento? Um número inteiro. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o número 6. Então, isso vai fazer com que essas 3 chamadas da função rand calculem os 3 primeiros números de uma sequência que foi alimentada com um parâmetro inicial 6. Vamos ver o que ocorre aqui. Tivemos como resultado 58, 6.673, 30.119. Então, guardem esses números aqui. Se eu executar este programa de novo, o que é que vai acontecer? Veja aqui, nesta linha, a semente continua a ser o 6 e eu estou selecionando os 3 primeiros valores da sequência. Então, caso eu execute esse programa, o resultado que eu vou observar é sempre o mesmo. Veja que a semente me permite ter o controle sobre quais números estão sendo escolhidos aqui. Bom, se eu mudo aqui a semente, vamos colocar um outro valor qualquer, aqui 1024, quer dizer que eu mudei a sequência que vai ser calculada. Ou seja, ao se extrair os 3 primeiros números desta sequência, eu vou ter um resultado diferente da execução anterior, porque a semente era 6. Então veja, aqui está o nosso resultado diferente. Mas, se mais uma vez eu executar esse programa com a mesma semente 1024, eu vou ver esse resultado de novo.
Acho que aqui já ficou claro o que é que está acontecendo. Mas, dependendo da aplicação que você estiver fazendo dos números pseudo-aleatórios no seu código, pode ser que você queira customizar os valores gerados. Então, como é que nós podemos fazer isso? Podemos utilizar uma estratégia muito simples, que é utilizar um fator de escala e um fator de deslocamento. O que significa escala? Quantos elementos distintos eu tenho que considerar na geração, e o deslocamento seria a partir de qual valor esses valores serão gerados. Para exemplificar essa customização no nosso processo de sorteio, vamos resolver o seguinte exemplo. Simule 20 lançamentos de um dado. Aqui no CodeBlocks, então, nós podemos escrever o seguinte. Temos uma variável dado e queremos que ela receba o valor de uma das faces do dado escolhida aleatoriamente. Então, estou simulando que eu lancei um dado e o resultado deste lançamento será guardado na variável dado. O que é que nós sabemos? Que os valores que devem ser colocados nesta variável aqui são os valores ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Porém, se eu digo que a variável dado recebe uma chamada para a função rand, que valores eu posso colocar aqui dentro? Então, aqui dentro da variável dado, pode ser que seja colocado qualquer um dos valores entre 0 e randmax. Nós não queremos isso. Nesse caso, nós podemos utilizar aqui o nosso fator de escala, que seria quantos resultados possíveis eu tenho para o lançamento de um dado. Então, aqui veja que seria 6. Por quê? Se nós considerarmos que rand é um valor qualquer, e ao tirarmos o resto da divisão de um valor qualquer por 6, podemos concluir que o resultado seria um valor sempre menor do que 6. Como o rand pode gerar um valor que é inclusive o zero, que valores possíveis eu tenho para esta expressão aqui? Então eu tenho como resultado 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Então tenho 6 resultados distintos começando do zero. Ou seja, a esta parte aqui, que é um valor que pode ser do 0 ao 5, basta que eu some 1, e então o resultado final seria um número entre 1 e 6. Aqui está o meu fator de deslocamento e aqui está o meu fator de escala. Então, escala, quantos eventos distintos eu quero gerar, e o meu fator de deslocamento, iniciando a partir de que valor. Simples, né? Muito bem, então se eu imprimo isso aqui na tela, o que é que nós vamos observar? Um valor entre 1 e 6. Qual deles? Não sabemos. Então aqui está o 6. Bem, quando eu trabalho com a função rand, lembre que nós podemos aqui inicializar o nosso gerador aleatório com uma semente. Então sempre que eu uso a mesma semente, eu vou ver o mesmo resultado na tela. Então vamos usar aqui a semente 2. Então aqui foi gerado o resultado 4. Se eu executar esse programa de novo, como a semente é a mesma, aqui eu estou pegando o primeiro valor da sequência, então novamente eu vou ver o 4. Mas o enunciado do problema pedia que nós jogássemos o dado 20 vezes. Então vamos fazer isso. Vamos criar aqui a variável dado e vamos colocar esta linha aqui e esta linha abaixo dentro de um laço de repetição for que 20 vezes chama a função rand, junto com o fator de escala e fator de deslocamento. Então aqui, i começa em 0, i menor que 20, e mais. Já eu arrumo ali. Então sorteie um número dentro da variável dado, imprima este número e imprima uma nova linha. Então veja aqui, inicializamos o nosso gerador, temos a variável que vai receber o resultado do lançamento do dado e por 20 vezes colocamos um valor gerado aleatoriamente dentro desta variável. O que nós vamos ver na tela são 20 números
que simulam o lançamento de um dado. Se eu executar esse programa novamente, eu vou ver os mesmos números na tela. Mas se eu mudo aqui a minha semente, quer dizer que uma outra sequência vai ser utilizada pelo gerador. Então veja que o resultado será diferente. Exemplo 3. Esse exemplo aqui é bem interessante. Selecione aleatoriamente o nome de uma pessoa a partir de uma lista com 10 nomes completos. Veja só como é que isso aqui pode ser feito. Bom, aqui nós temos uma variável n que tem um valor 10 que representa que nesta matriz aqui nós temos 10 linhas. Então 10 linhas, em cada uma delas eu tenho o nome de uma pessoa. Como é que eu posso fazer para que esse programa escolha aleatoriamente um destes nomes e mostre na tela? Bom, eu posso declarar aqui uma variável que vai receber o índice de uma das linhas desta matriz. Como é que eu posso escrever esta instrução? Bem, as linhas de uma matriz, se ela tem n linhas, vão do índice 0 até n-1. Então basta que eu chame a função rand e use como fator de escala o próprio valor do n. Por quê? O resto de um número qualquer por n é sempre um valor menor que n. Então, como a sequência começa em 0, eu tenho aqui em linha um valor qualquer entre 0 e n-1. Feito isto aqui, basta então que eu imprima na tela o conteúdo da matriz nomes no índice linha, que é o índice escolhido aleatoriamente. Então imagine que eu estivesse fazendo aqui um sorteio. Este código poderia ser utilizado para que fosse escolhido aleatoriamente um desses nomes. Vamos fazer um teste aqui. Então foi escolhido o nome Amanda Ribeiro. Uma abordagem interessante a respeito da semente utilizada no gerador aleatório é que ela apenas precisa ser um número. Então, se você quer que entre diferentes execuções do seu programa, diferentes valores sejam utilizados como semente, você pode considerar uma maneira um pouco mais automática de mudar esse valor aqui. Então, há casos em que é interessante que você controle a semente e há casos em que não é. Podemos recorrer a uma função bem simples que tem aqui no C++. Então eu posso utilizar como número inteiro para a minha semente o valor do tempo em segundos dado pela função time. Tá? Então a função time retorna um total de segundos que se passaram desde uma data e hora específica. Ou seja, se eu executo o meu programa em momentos diferentes do dia, em segundos diferentes do dia, a função time vai sempre retornar um valor diferente, ou seja, eu estaria alimentando a função srand com uma semente diferente. Então esta função time, ela está na biblioteca setime. Vamos colocar aqui. Então a biblioteca setime, utilizo a função time como geradora da minha semente, que alimenta o meu gerador aleatório. E agora, cada uma das vezes em que eu rodar esse programa, se ele não for rodado dentro do mesmo segundo, significa que eu vou ter uma sequência aleatória diferente sendo gerada. Então veja que legal isto aqui. Estou sempre sorteando nomes diferentes. Embora os valores gerados pela função rand não sejam números aleatórios verdadeiros, em muitas situações nós podemos aplicar esta função para resolver problemas do cotidiano. Tá? Seja fazer um sorteio, distribuir alunos entre grupos, gerar valores que são utilizados na construção de algum jogo de computador e coisas do tipo. Obviamente que você não pode fazer o sorteio da Mega Sena utilizando um mecanismo como esse, porque como ele se utiliza de uma simples fórmula matemática,
Quem conhece a semente e conhece esta fórmula vai poder prever o resultado.